Alô, alô, potências do meu Brasil, mais uma vez estamos aqui para transbordar na sua vida, da sua família, da sua empresa, da sua existência. E Ricardo, convidado especial, hein? Especialíssimo, e assim, não tem como não falar. Estou preocupado, como vamos falar? Não vamos falar numa base de qualquer potência, qualquer que seja a potência, para ser ilimitada, tem que ser do reino. Então não tem como. Então, assim, se você está ouvindo, você fala, nossa, o Rafael sempre começa com isso, todo mundo é especial, gente, é potência ilimitada. A gente, nem se a gente tentar convidar alguém que não transborde desse jeito, acontece alguma coisa, chove e acaba a luz, acontece alguma coisa no meio. Então, as potências ilimitadas, elas são atraídas para cá. E hoje a gente vai ter uma palavra especialíssima. O pastor, o bispo Leidson está aqui conosco, o amigo, o querido, vai transbordar aqui a sua palavra sempre, como o Ricardo falou, pautada no reino, para trazer para você, para sua família, como eu já disse, esse transbordo gigantesco. Aquele abraço carinhoso de sempre, Fábio Melo Boutique, que nos veste, nos olha, nos cuida. Fábio, Paulo Marcelo e Caveira, aquele abraço. Você que está nos assistindo, mais uma vez eu vou falar, falei isso no episódio passado, vou falar de novo, Line Studios é aqui a nossa casa, é onde a gente grava o nosso podcast. Então, se você está interessado, né, no serviço de podcast, mas também quer o serviço de gravação, então, gente, entra no Instagram deles aí, botou o Instagram, gente? Olha, põe aí, Janinho. Segue eles já lá. Tá, segue olha aí. lá que chique. Vocês vão ver a gama de trabalho, né, de serviços que eles podem prestar para fazer o seu brand, para poder trazer a sua empresa para um outro patamar. Isso aí, é o brand, é valor. É o valor que está agregado aqui. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Alegria, alegria, prazer, me sinto honrado aqui, principalmente com um podcast com esse nome, né? Potência ilimitada, né? A gente já está falando de algo que é por cima, né? É sem limites, né? Nada pode te parar, né? Prazer falar aí com todos aqueles que assistem o Potência Ilimitada. Alegria estar falando para você que está aí na sua casa, que Deus possa já abençoar, já pega papel e caneta, que eu tenho certeza que essa galera vai sair coisa boa. Vai sair. Porque vai ter aula aqui, tá? Exatamente. Esses caras falam muito bem, né? A gente já começou antes aqui. Só para já trouxemos aqui um pouquinho história de Davi, a coisa vai ficando boa. Vamos gravar, gente, senão a conversa é boa, ela vai... Se inscreva no canal, compartilha link. Inclusive, pode botar, a produção, os arrobas aqui do Leidson, o Instagram dele. A gente tem também aí o Instagram do Eu Pratico Esperança, que a gente vai falar desse projeto social grandioso. Claro. E também tem o podcast. Você passou, Ana Júlia, o podcast para ele? Tem o arroba do podcast, porque ele também tem um podcast para você também ir lá, com certeza, e fazer toda aquela ação maravilhosa, né? Todo mundo junto. Quem é o Leidson Cruz? Conta um pouquinho dessa história para nós. Rapaz, o Leidson é um pai, esposo da Osana, pai da Ana Clara e da Júlia. Tem um casalzinho de neto que é a minha alegria, né? Bom demais. Tem um genro já, o outro fica com ciúme quando eu falo, mas tem um genro já aprovado, né? Que já casou, e tem um que tá ainda ali na fase de aprovação. O aprovação. casamento marcado tá quase lá. Quase. Né? O Felipe, o Lucas. Leidson é bispo do Projeto Vida, cuida ali de várias áreas ali dentro. Formou em História, Ciências Políticas, Relações Internacionais, um pouquinho de cada coisa, né? Já pouco repertório. Já teve na pública também. Já fui vereador em Volta Redonda. Um o repertório projeto da vez? Essa eu adoro. Qual que é a pós-graduação, mestrado? O que você está fazendo? Não, é o MBA em Inteligência Artificial. Aí tá vendo? Então, acho que o futuro está aí, né? Tá, com certeza. Se você não se conectar com as coisas que estão acontecendo... Então, a gente sempre fala dessa questão da potência limitada. Então, você já contou um casamento, as filhas já estão criadas, vão casar os netos. Você podia falar assim, não, agora não. Parei. Eu vou trabalhar lá no Projeto Vida, me dedicar lá. Para que ficar outra faculdade, outro MBA? Eu acho que a gente aprende todos os dias, né? Com certeza. Hoje eu estou aprendendo aqui. Eu acho que a gente nunca é tarde para a gente aprender alguma coisa que vai levar a gente para o próximo nível. A gente não sabe o próximo nível, a gente imagina o próximo nível. Eu estou escrevendo uma palavra para domingo e sabe quando... E ela chama Agenda de Deus. Sabe quando você planeja tudo, Ricardo? Uhum. E você planeja o teu ano e de repente parece que tudo que você planejou não deu certo, parece que ficou desfocalizado. É porque Deus quer que você cumpra a agenda dele e não a sua, né? E às vezes acontece isso.
E aí Deus fala isso comigo, né? E aí domingo eu vou falar sobre isso, porque existem momentos da nossa vida que não é a nossa agenda. É a agenda de Deus. O Pai Nosso fala isso, né? Eu adoro essa passagem, eu falo isso às vezes muito lá em casa. Seja feita a vossa vontade. Mas a gente às vezes costuma querer que seja feita a nossa, né? Quando a gente aprende, Rafa, a de verdade deixar ele guiar a nossa agenda, a nossa vida, faz toda a diferença. Eu falo porque a gente começou com tantos projetos, aí de repente me vi lá no sul, em 2 missões, ficando lá quase 10 dias, 8 dias cada uma delas. Eu falei, gente, isso não estava na minha agenda, mas estava na agenda de Deus. Então é assim, a gente precisa entender. A gente fala assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Só que quando chega de manhã, a gente ainda está com vontade de chorar. E aí? Como é que faz? Não, é uma realidade. Cara, porque fala, o choro dura uma noite, uma alegria vem ao amanhecer, mas no outro dia não está alegre ainda. Na verdade, esse texto ele fala de futuro, de visão. Fala, o choro dura a noite, a alegria vem ao amanhecer. Você está triste ainda ao amanhecer, mas a tua visão já viu a alegria, né? A visão do futuro, a visão do pós-problema, a visão do pós-muro que você tem que derrubar, do pós-gigante. A gente já guiado aqui, já me veio um questionamento. Você hoje como um líder, né, não só dentro como você está falando, né, da palavra que você vai ministrar no final de semana, mas de várias outras áreas dentro dos projetos, né, tanto o Pratico Esperança como o próprio Projeto Vida. Como você utiliza dentro né, da palavra bíblica, do seu exemplo de vivência, manter essa esperança? Eu estou pegando até um gancho no próprio nome do projeto, porque às vezes a gente é bombardeado de notícias tristes, né, a própria calamidade do Sul, que você teve, né, foi lá, foi convidado, foi sugado para ir lá servir. Como manter a chama acesa da esperança nas pessoas no dia a dia? Eu falo sempre que tudo está no nível da perspectiva, né? E muitas das pessoas, elas não conseguem ver o problema delas numa outra perspectiva. E aí, o nosso trabalho principal é mostrar o outro lado das coisas. Porque a maioria das pessoas só olha o lado ruim e ela não olha o lado bom. A gente foi pro Sul. Cara, se não tivesse tudo que aconteceu lá, eu nunca ia pisar lá dessa forma. Então eu conheci pessoas, eu preguei Jesus, eu ganhei vida para Jesus. Então, sabe, tem um lado bom em todas as coisas. Eu falo sempre que todo negativo tem um positivo. Tudo que acontecer de negativo na sua vida, você precisa tirar o positivo. Então é isso que a gente tenta passar para as pessoas. Pega o negativo que você está falando, tira o positivo, olha com outra perspectiva, né? A gente falava para algumas pessoas assim, olha, eu sei que tá duro, eu sei que tá difícil, mas tu tá vivo. Tem gente que não tá. Tem gente que perdeu. Você não perdeu ninguém, você perdeu a casa, mas não perdeu um filho, tá todos aí. Então, tudo na vida tem um lado positivo. Então, é perspectiva, é a gente tentar mudar isso na cabeça das pessoas. Tá, aí você usou o exemplo lá do Sul, mas eu queria que você falasse assim do dia a dia, das pessoas que estão, por exemplo, que vão estar lá presentes na ministração do próximo final de semana. Por exemplo, elas não estão vivendo essa dor do Rio Grande do Sul, mas elas vivem outras dores. E a perspectiva, às vezes, eu estou forçando a pergunta porque às vezes a gente fica desalentado. E a pessoa esquece que quem está comandando a embarcação é o Senhor. É isso aí. Você fala bem, você deixa já para eu colocar, né? Como eu falei de agenda, falei de perspectiva, a gente não consegue ter uma vida saudável em nossas emoções se a gente continuar vivendo o presente, né? A gente precisa, eu não posso viver na ansiedade, eu não posso viver no problema com as emoções, eu também não posso, eu não posso viver no futuro, que é a ansiedade, não posso viver no passado, que é a dor que me limita, né, e traz depressão, mas eu preciso olhar o meu presente e entender o que Deus tem para mim. Quem sabe para onde vai, Rafa, não tem problema com nada que acontece ao teu redor. Quem sabe para onde vai, sabe o destino que vai chegar. Eu falo que quando você descobre a tua missão, por que você tem que fazer isso, qualquer coisa você passa por cima, né? Você sabe que eu provoquei porque eu queria que ele falasse isso. Né? Porque eu sabia, porque a conexão de sentimentos, de ideais entre a gente, porque eu sabia que você ia chegar nesse ponto de autoconhecimento. Você, como é um estudioso também dessa área de desenvolvimento pessoal,
a gente acaba enxergando, e aí a gente pode sair um pouco do ambiente religioso, né, do ambiente de administração, trazendo isso para o mundo, as pessoas que você, dentro de trabalhos que você faz fora, né, da parte como bispo, as pessoas vivem uma crise de identidade. Uma pessoa me corrigiu, a gente estava fazendo um grupo de pais, e a gente estava estudando isso, e eu dei essa opinião. Eu falei, gente, eu acho que existe uma crise de identidade, as pessoas elas não estão sabendo quem são e tal. Aí uma pessoa falou assim, Rafael, eu acho que assim, se ela está na crise de identidade, tá bom, porque ela está percebendo que ela precisa achar essa identidade. Tá buscando. Eu falei, então eu vou mudar. Então é uma ausência de identidade, é um efeito manada que a pessoa não sabe, né, aonde ela está, o que ela quer, para onde que ela vai, e aí é o ponto que você colocou. Essa desesperança, às vezes, ela chega para uma ausência, né, de estar conectada com a palavra, com o reino. Isso é um fato, na minha opinião, na nossa, por óbvio. Mas, por outro lado, as pessoas, elas estão vivendo essa ausência de identidade. Eu acho que essas pessoas que elas já estão nesse nível, eu acho que elas perderam o interesse, né? E tudo na vida que não tem interesse... morre. Passa, né? É como um casamento, quando não tem mais interesse, mais desejo pela esposa, marido, vai morrer. É como um pai que não aprendeu com seu pai e não consegue ter interesse pelo futuro dos filhos como deveria ter, porque hoje um dos maiores problemas que a gente encontra hoje, quando vai aconselhar, quando vai ensinar, quando vai falar com alguém, é a paternidade. Nada hoje é mais forte que a ausência de pai. Porque a mãe, claro, é a nossa formação, mas o pai ele é fundamental no crescimento de um filho, de uma filha. E hoje, eu vou falar a verdade para você, 95% dos casos que eu pego, ausência de pai, e muitas vezes de pai presente. Né? É isso que eu ia falar. Porque às vezes é o pai presente mesmo que dá essa crença limitante. Exatamente, eu ia chegar aí, eu falei assim, peraí, mas também tem, a gente já matou a abandono físico, não, né? É o pai presente ausente. Eu acho que a gente chegou a falar isso na mesa um dia que você pagou meu almoço lá. Você vai pagar de novo. O Vivaldo, vamos chamar ele. O Vivaldo que leva a gente para almoçar. Vivaldo, um abraço. O Vivaldo que fez, Ricardo, essa ponte pra gente poder aproximar desse coração. O Vivaldo é demais. O Vivaldo é o cara. Mas ele não quer vir gravar de jeito nenhum. O Vivaldo tem nem Instagram, cara. Ele pode transbordar aqui, não pode? Pode. Que isso, cara. Ele tem muito ensinamento. Muito. Não é? Eu tenho certeza. O Vivaldo tem um coração... você falou dele, não tem como... Até fica um pouco emocionado, porque todas as carretas que nós enviamos pro Sul foi a Generoso que... Bom demais. Gratuitamente, voluntariamente, cheio de amor, se propôs e falou, quantas carretas eu mando? Tá vendo? Você, empresário aí, a prosperidade faz isso. A prosperidade possibilita grandiosas ações em prol do próximo. Então... Na verdade, é o lucro, né? É o lucro que todo mundo... Vamos falar um pouquinho desse acontecido, como é que o projeto pôde ajudar, pôde se envolver, como é que aconteceu? Veio a notícia, o Sul está numa situação de calamidade, e aí como foi como é que começou isso lá? Vocês fizeram a reunião, o apóstolo chegou junto e falou, gente, vamos quanto que você puder contar, é claro, né? Não, tranquilo. Na verdade, a gente tem uma pequena célula lá. Já existia essa célula, agora ela cresceu, tomou até força, né? Porque muitas ações envolvem muitas pessoas, acaba que eu estou indo lá e muitas pessoas indo. E essa célula pequena, a gente sentiu, não na obrigação, mas nós sentimos a dor deles. Os caras estão dentro de uma cidade que teve ali 12 a 15 mil casas atingidas, que não atingiu a cidade inteira, Novo Hamburgo, mas atingiu uma parte Santo Afonso, que é uma parte considerável, e 12 a 15 mil casas, e aí grita, mexe com tudo, mexe com a economia, mexe com tudo na cidade. Né? E aí nós falamos assim, vamos tentar mandar uma ajuda para lá, um caminhão, enfim. A nossa ideia era mandar um caminhão de 10 toneladas, né? Aí, rapidamente, a gente conseguiu a carreta. Falou, pô, agora a gente conseguiu a carreta de 20 toneladas. Tem que encher a carreta. E aí foi a primeira, aí foi a segunda, aí começou a engajar. E aí eu fui, na segunda carreta eu fui para ajudar a descarregar, porque aí deu o problema de gestão, porque a gente começou a suprir muito, e lá é uma célula pequenininha. Eu falei, eu tenho que ir lá fazer a gestão dessas coisas. Porque se você doa algo, você quer que chegue para alguém. Com certeza. Né? E aí eu falei, cara, vou lá fazer gestão. E fomos de carro, eu e mais 3
voluntários, né, missionários junto comigo. Aí ficamos lá uma semana, organizamos, e aí não parou mais. Aí foi outra carreta, aí foi 5, né? Nessa última agora, eu levei um ônibus também, né? Com 30 missionários. E aí foi, sabe aquela experiência da gente entrar, porque da primeira vez estava tudo cheio d'água, né? Eu fui logo no dia 10, 12. Começou dia 1º, dia 10, 12, caímos pro carro, vamos embora pra lá. Não tinha nem estrada para entrar, levamos mais tempo, tivemos que dar a volta. Não tinha BR, não passava por Porto Alegre, tinha que dar a volta por trás. Foi logo na crise. A BR interditada. Né? Cara, coisa eu nunca vi. Eu já fui na África, já fui Congo, fiz outras missões, fui em outros lugares, mas eu nunca vi algo tão feio, caraca, ruim. Calamidade mesmo. Calamidade, né? Como está hoje. Não estava não, como está hoje. O Rio Grande do Sul e as suas 497 cidades. Nessa gravação no final de junho, a situação ainda é delicada. Muito delicada. Só abaixou a água. Em alguns pontos. Assim, eu acho que 80, 90 já baixou a água. Mas acaba que quando chove, não precisa chover muito, né? Mas tá tudo entupido. Enche de novo. E pensa num lugar feio, que as pessoas estão passando fome em determinados lugares, estão passando sede, que o surto de leptospirose é altíssimo, que morre todo dia, não é falado gente de leptospirose, e os animais ainda estão decomposição pela rua, e os abrigos começaram a fechar, e aí eles têm que voltar para casa, mas não sem nada em casa, sem condição, sem material de limpeza. Eu falo que ali, eu acho que todos os estados do Brasil teriam que se juntar e ir para lá para tentar amenizar. A economia bagunçada, 250 mil carros atingidos, que é quase 2 meses da produção da frota anual. Você pensa como resolver. E reajustar tudo isso. É muito difícil. Mais do que nunca, projetos como o Pratico Esperança são de extrema importância para poder auxiliar nessa reconstrução. A gente chega lá, Ricardo, a gente tem que primeiro a gente tem que se controlar, tem que se equilibrar, porque a impressão que dá é que a gente faz muito pouco. A gente mandou 100 toneladas, mas a impressão que dá é que não é nada. A gente chegava nos lugares para entregar, por exemplo, levamos 500 cestas básicas, 800 cobertores, muita água, fizemos oftalmologista para entregar os óculos, 130 pessoas vão ganhar o óculos, perderam nas enchentes, levamos corte de cabelo, fizemos. Cara, mas a gente chegava nos lugares assim para entregar, agora a gente entregou 200, vamos para um outro lugar entregar para mais 100 famílias, mas chegava lá, tinha 400 famílias, 300 famílias, sabe? Nada que você faça, mas o próprio povo de lá fala assim, fica tranquilo, bispo, qualquer coisa que você fizer aqui, se você tiver 1000, vai faltar. Se você tiver 10, vai faltar. O que vocês estão fazendo, eles agradecem muito, eles, sabe, são muito assim, estão muito recíprocos, né? E você conseguiu perceber a ajuda de outros grupos, enfim. E eu não estou falando de governo, eu não quero dar esse enfoque, eu quero dar esse enfoque na caridade, nos projetos sociais. Cara, que tudo de fora. Não, mas tinha, né? Tem a galera de lá, algumas pessoas, eu fiquei. Eu não posso falar do todo, porque eu falei, eu concentrei em 2 cidades, que é Novo Hamburgo e São Leopoldo. Eu foquei nessas 2 cidades, que são cidades ali, 100 e poucos mil habitantes, acho que São Leopoldo, não sei se é um pouco maior, um pouco menor, mas eu foquei nessa, falei, vou fazer diferença aqui, e fizemos. Por mais que a gente... a demanda é muito, fizemos. Mas tem pessoas da cidade lá que estão fazendo movimentos porque a tendência é diminuir. Que a mídia não fala, baixou a água, o povo está se virando. E se você colocar a culpa no governo, cara, eu até entendo, é muita gente precisando. Eu acho que nenhum estado, por melhor adaptado que esteja, não daria conta de tamanha catástrofe. Ele precisa que os outros estados entrem. Porque você não precisa de um caminhão para limpar o bairro, você precisa de 30 naquele bairro. Só que o outro precisa, né? O outro precisa. Só que são 496 cidades, se eu não me engano. E mais de 350 foram atingidas, e umas devastadas. E umas não existem mais.
cidades pequenininhas, lá tem muita cidade pequenininha, né? Deve ter 11 milhões de habitantes, o estado do Rio Grande do Sul é grande, né? É quase beirando São Paulo. Então, assim, o Projeto Vida, o Eu Pratico Esperança, continua fazendo, arrecadando, continua, vai né, enviar outras carretas, o pessoal que quer ajudar, que quer colaborar. Eu falo que eu é o último, toda vez que eu volto, né? Mas a gente volta e fala assim, bom, só mais um. Só mais, sabe aquela Dá coisa? Tempo ainda. Só mais um. A gente está com uma última ação para fazer, a gente quer encerrar as ações lá, ela vai, esse mês de julho a gente vai encher uma nova carreta. Nossa ideia é pegar nossas igrejas, que nós temos várias igrejas para a tua vida, que cada uma trabalhe para doar uma geladeira e um fogão, e a gente, além de uma carreta, a gente atinge aí pelo menos 50 geladeiras, 50 fogões, onde a gente vai fazer uma última ação na última semana de julho e princípio de agosto. Dá tempo ainda. Dá tempo. E aí o pessoal no Instagram do Eu Pratico Esperança. Eu Pratico Esperança. Consegue contactar aí, lá? Produção, o arroba, pode botar o do Leison junto com o Eu Pratico Esperança para o pessoal entrar lá na rede, buscar essas informações e ajudar. Dá tempo de ajudar. Dá tempo de transbordar. Procurar a igreja, levar para a igreja. A gente tem uma prática de nas missões, a gente leva a equipe de produção para filmar, para mostrar. Então a pessoa vai ver a cesta dele sendo entregue, as coisas que ele manda. É tipo uma prestação de conta, porque a gente, quando encheu a carreta, a gente, a princípio, ficou procurando assim, olha, a nossa igreja já recebeu carreta, a gente nem dava conta de entregar tudo. Mas a gente foi procurando lugares para entregar. Falei, cara, mas onde eu vou colocar essas carretas? A gente falou, não, a gente vai fazer parceria, vai dar conta, e aí eu comecei para lá para fazer gestão. Bom demais. Rafa, potência limitada, fogão. Vamos dar? O quê? Fogão? Fogão? Vamos, Um fogão. Agora, tá beleza. Feito. Aí, obrigado. Obrigado pelo a potência é ilimitada, o transbordo é gigante. E vamos arrumar alguém para já estamos também. Isso. Já vamos arrumar já. Tem um monte de amigo aí, gente. Olha só. Às vezes a geladeira, fica lá, eu não vou doar, eu não posso, esse pessoal. Gente, nós estamos aqui com uma pessoa de alto gabarito, de alta transparência e da nossa confiança. Então, se você está aí assistindo a gente, dá tempo ainda, faz contato aí. A gente vai doar um fogão, eu e o Ricardo aqui, pela potência limitada, mas nós vamos arrumar uma geladeira também. Não, compromisso de arrumar uma geladeira também. Amém. Obrigado pelo carinho. Com certeza vai chegar lá. A gente está vendo uma estratégia, nossa estratégia é comprar, de repente, por aqui, de uma grande rede e retirar lá. E já marcar essas pessoas. A gente vai escolher as pessoas que estão realmente precisando, vai fazer uma reunião de entrega, e aí nessa reunião a gente entrega, já vai ter o nome, e depois a empresa entrega direto na casa deles, porque eu não teria condição de fazer e nem levar. Não, como entregar, como é que eu vou entregar uma semana 50 geladeiras? Fazem isso a gente tem procurado aqueles que nos derem essa força, né? Sim. De entregar lá, de fazer. A gente acha que pode comprar por aqui e retirar lá. Eu conversei com uma pessoa do Sul esse final de semana, ela falou assim que realmente está assim, calamidade total, não tem como. Você acha que estava ruim, só tinha água, agora a água baixou, parece que piorou, né? Porque a condição não é legal. E assim, ele deu uma dica assim, Leite, o seguinte: tem muita gente doando, é bacana, lógico, levar daqui, de onde for, para lá. Mas tem muita empresa lá que está sem as pernas, está necessitando de investimento. De vender, né? De repente, a gente até doa lá, manda lá entregar via o Ponte Legal também, é uma forma de ajudar. Que fica a dica aí também que tem como ajudar, né? A gente, quando vai lá, a gente sempre faz isso, né? A gente investe nos pequenos lá também, né? A gente vai, eu sempre falo pro pessoal, gente, deixa o dinheiro tudo aqui, não volta com grana, investe. É o açaí, é o lanche, é a cafeteria, enfim. E agora, a questão de comprar muitas coisas lá, porque o pessoal, muitos de lá também não estão tendo, perderam tudo, como produzir. Eu acredito que a economia no Sul, ela vai ter um déficit muito grande também, né? Por alguns anos, né? Eu acho que a recuperação é lenta, né? Economicamente, porque tudo para, né? As estradas ficaram paradas, e aí o caminhão não entra, enfim. Esquece. E é muita gente em toda a cidade tem alguém que perdeu alguém, tem gente que perdeu parente, gente que perdeu casa, e a recuperação é lenta, né? O povo não tá fazendo para o essencial, né? Pro básico.
Deixa eu te falar uma outra coisa. Dentro do contexto ainda, mas a gente saindo um pouco do Sul, mas você falou que quando vocês chegaram lá, às vezes é até difícil conter as emoções, a emoção de ver aquela situação, que não é uma situação normal, uma situação caótica, né? E eu queria que a gente falasse um pouco dessa questão de gestão de emoções. Mais uma vez, você como líder, qual a importância você enxerga da gente estar com esse nível de inteligência emocional, de conhecer as nossas emoções e controlar as nossas reações, seja no momento desse de dificuldade ou seja no nosso dia a dia? O que você pode transbordar pra gente? Cara, eu sempre falo estudioso dessa área. Eu sempre falo que o equilíbrio é tudo, né? Porque o cara equilibrado, ele vence. Mas eu vou dar uma outra dica para as emoções fora da caixinha, tá? Boa. Se você quer controlar suas emoções, sem fazer o básico que todo mundo... Ah, você vai estudar PNL, vai... Não, cara, estuda provérbios, pô. Boa demais. Estuda provérbios. Um mês você já... Tava na boca cara, da provérbios minha. tem 31. Cara, quando fizeram provérbios... Quando escreveram provérbios, já sabia que a gente ia ter muito problema em nossos problemas emocionais, que a gente ia ter dificuldade com lidar com o passado, o presente e o futuro. Já sabia que a gente ia ter vários problemas na vida, com problema financeiro, tudo. E aí tá tudo ali. Tá tudo. Então tem um para cada dia. Eu falo que o cara que colocar provérbios, ler e aplicar, ele não tem um problema em nenhuma área dele, nem emocional, nem espiritual, nem financeira. Provérbios cobre qualquer área da sua vida. Qualquer área da sua vida está coberta. Pô, e é 31, cara. Um para cada dia. Julho tem 31, não tem 31 dias. É, 31. Eles estão virando a semana aí, olha, começa no dia 1º, um leu por dia. Eu falo isso, eu escrevi até 31 dias para o sucesso, baseado em provérbios. Né? Eu tenho um manual de você prosperar em 31 dias. Aí baseado nos 31 capítulos de provérbios. É muito legal que cada dia eu dou um princípio. Um dia é o dia da longevidade, um dia é o dia da fidelidade. É um e-book ou é um livro? É um livro, é um livro físico, né? Ele agora está esgotado, né? Tá fazendo já a 3ª edição dele. Legal. E ele te ensina a prática. Hã? Tem vídeos no YouTube? Tem. Olha tá aí, tudo a vida melhorando, gente. Aí, Você tava meio triste, vocês perceberam? Não, porque a câmera não tava pegando, eu tava meio verdade. murcho. Eu trouxe a Ana, entendeu? Eu trouxe a Ana. Boa. Olha só. Se você for preguiçoso, não quiser ler provérbios, que eu já acho um absurdo, vai lá no YouTube. Tá no canal Pod7. No canal do podcast. O que a gente fez? De 1º de janeiro, não foi? Eu gravei 31 vídeos, cara, falando de cada princípio. Top. Tá lá. Show tá de lá bola. tudo do livro. Eu gravei o livro. Tá vendo, mano? A Ana é minha produtora, né? A Ana anda comigo há muito tempo, tem uma das produtoras mais relevantes da região. Também trabalha com isso, é muito boa, mas eu tento casar a Ana já tem um tempo. Aí eu trouxe ela para um outro podcast. Eu trouxe ela para um outro podcast para ver se eu consigo aqui em Barra Mansa, porque lá em Volta Redonda, onde a produtora, a agência, a gente não está conseguindo. Entendi. Então você que é de Barra Mansa, cara, pensa. Eu falei que eu tenho que colocar ela um dia para o pessoal ver, né? Que o pessoal deve achar assim, pô, deve ser feiosa, né? E olha que menina bonita, né? Inteligente, próspera, linda, né? Nova, aqui com a gente. Tá vendo? Tem que ter um cara de potência ilimitada. Tem que ser um cara de potência ilimitada. A Ana é alto nível. Outro gabarito. Viu? Eu tô aqui, cara, a Ana de não, tá lá no YouTube. E é a ideia dela, né? Ela falou, vamos gravar os 31. Nada. E a ideia dela falou, não, você tem que gravar os 31, nem lembrava. Episódio passado, ninguém faz nada sozinho. Episódio passado, nosso convidado Serginho, mentor aqui, levou ele, né? De enxergar. Eu quero até provocar essa pergunta também do Leis, mas ele tocou numa palavrinha que eu queria que falasse: prosperidade. Por que prosperidade, na cabeça média nossa, como brasileiros, como ser humano, ela tá ligada à nota, à grana, a ouro? Cara, sabe o que eu penso de prosperidade? Prosperidade é ter toda a sua necessidade suprida hoje. O que você precisa hoje para você viver? Eu tenho o que eu preciso hoje. Cara, tu é próspero. Sabe que as pessoas estão muito preocupadas com guardar, amontoar. Isso tem nada a ver com prosperidade. A gente vê que hoje o que mais importante na nossa vida é o nosso tempo. E o que eu falo do tempo, porque o tempo é um ativo, mas é um ativo que tem fim, cara. Exatamente. Dinheiro é um ativo que você ganha todo dia.
mas tempo não tem. Então eu acho que a maior riqueza que a gente tem, a maior prosperidade que a gente tem está no tempo e no viver hoje, ser feliz com aquilo que a gente tem. Claro que eu sou um cara de metas, de alvos, eu quero alcançar, mas isso não pode sair da prioridade da minha vida, que é o viver hoje, que é o lema que a minha esposa com certeza falou aqui, que é o seja feliz, seja leve, seja simples em tudo que você fizer. Seja feliz com o que Deus te deu hoje. Seja simples nas suas ações, seja leve, né? Porque gente pesada ninguém aguenta andar, né? Gente pesada ninguém aguenta andar. Então eu acredito que prosperidade, na minha concepção, a gente tem essa metodologia de vida, né? É viver hoje. Se eu posso hoje, eu tô próspero, né? E se Deus quiser me dar um presente no próximo dia, no próximo mês, no próximo ano, Ele vai me presentear, porque eu acredito que tudo tá ligado a Ele, né? Não, tudo. Eu tenho aquilo que eu entrego, né? Com certeza. A recompensa vem, não vem? Deus não pede para você. A gente estava falando de Davi aqui, e aí o texto né, a palavra que eu recebi ontem da pastora da Metodista aqui de Barra Mansa, ela estava lá fazendo uma prece, uma oração junto conosco, e ela trouxe essa situação, e naquele momento que Davi foi levado a ir ao campo de batalha, ele foi ali para cumprir um pedido, uma ordem do pai, de levar suprimentos e tal, mas ele naquele momento, ele gera uma curiosidade, porque havia uma recompensa para aquele que derrotasse Golias. Fantástico isso. Não é verdade? Ele casaria com a filha do rei, ele teria uma isenção de impostos, ele e toda a família. E ganharia as riquezas do rei. Então tinha uma recompensa para aquilo ali. E a gente, na nossa vida, é justo a gente esperar a recompensa, a gente ter a recompensa, trabalhar pela recompensa. Mas o nosso coração voltado ao dinheiro, à matéria, não é recompensa. Não. E o legal desse texto é que quando Davi chega lá, a primeira coisa que ele faz é ver. Tá no texto, 1 Samuel 17, por diante ali, né? E ele vê toda a situação. Ele visualizou o exército acuado, o gigante blasfemando. Aí a segunda coisa que ele faz, depois que ele primeiro viu, aí ele ouve o gigante gritar. E Davi ouviu. E a terceira coisa que ele faz depois que ele ouviu tudo, não só o gigante, mas todos os burburinhos, quem casar vai ganhar isso, vai ganhar. Aí ele fala, aí sim ele falou. Primeiro ele viu a situação, depois ele ouviu as conversas, ele ouve que ia ganhar as riquezas do rei. Pensa você não pagar imposto nenhum. Cara, pensa você não tem IPTU, não pagar água, não pagar luz, não pagar nada, PVA, nada, cara. Imposto da época, nada, claro. Zero. Isso, ele e toda a família pro resto da vida, tá? E olha o tamanho disso. E olha que o imposto daquela época não era esse imposto de outro que a gente já acha caro. Era muito pior. Muito pior, você ficava com o mínimo. Era o contrário. Com a filha do rei também. Casar com a filha do rei, ele se tornaria um príncipe, né? Junto com a filha do rei. E ganhar as riquezas do rei. Aí depois que ele ouve esse burburinho, ele fala assim, vou mudar minha vida. Eu posso matar. Eu posso agir. Porque eu não vou na minha força. Eu vou na força do Senhor. Se vocês estão olhando um gigante falar quanto maior do que ele. Só que vocês não têm ousadia, não têm coragem. Aí desce o menino, 16 anos. Aí tem um detalhe que vou acrescentar aqui, né? Que 2 detalhes importantes. Ele nega a armadura porque a armadura protegia, mas tirava velocidade. Muitas vezes a gente está protegido de uma armadura que nos rouba velocidade. Ele fala, meu rei, obrigado, mas eu não posso descer com essa armadura. Senão não venço. Eu não tenho agilidade, eu sou pequeno, essa armadura é grande, né? E aí ele desce, aí a história marca mais. O que marca nessa história é que Davi, o apóstolo Joel prega muito e ensina muito sobre isso. Ele não desceu para matar Golias, ele desceu para matar 5 gigantes. Os filisteus, eles atacavam sempre em 5 companhias. Toda vez que era a luta de 1 contra 1, descia os 5 gigantes, um de cada vez. Por isso ele pega 5 pedras. Entendi. Só que eles mandavam sempre o maior. Porque geralmente os filisteus, os caras não perdiam para ninguém. Aí quando Davi pega 5 pedras, um menino com um estilingue, né? Que a fundo é uma espécie de estilingue diferente do que é o de hoje, né? Ele mata Golias daquele tamanho, os outros 4 não tiveram coragem de descer. Golias era o maior deles.
Então, quando Davi desce, ele tinha certeza que ele mataria 5 gigantes dos maiores da história dos filisteus. É fantástico isso, cara. Isso é fantástico. Porque a história dele engrandece, né? Ninguém conta essa história. Mas é a história verdadeira. O psicológico dele já é a história verdadeira. Ele desce para derrubar 5. E, cara, ele extirpa, né? Depois de Davi, ele extirpa todo. Depois que Davi passa o seu reinado, ele vira rei, depois de 30 anos, quando vira sacerdote, é perseguido por Saul, faz 30 anos, assume o seu reinado futuramente, e ele extirpa. Ele arrancou todo o filisteu da face da terra. Nunca mais teve filisteu. Davi matou todos eles. Ele extirpou toda futuro dos filisteus. A história de Davi é muito bonita. Também é uma outra passagem bíblica ali para pegar, ler e degustar, porque é fantástico. Muitos ensinamentos. Davi, e se a gente for falar mais, a gente fala antes, né? Que eu estava falando antes com vocês aqui. Não fala. Que é legal essa história, porque todo mundo fala de Davi lá. Mas Davi foi esquecido pelo pai, né, cara? Nem o pai lembrou dele. Você vê, olha o tamanho de Davi, e aí a gente entra um pouquinho nas emoções, né? Olha o tamanho de Davi, e ele já era rejeitado dentro de casa. Então, do pai presente ausente. O pai presente ausente. Pô, mas por que ele foi rejeitado? Porque quando Deus fala assim, eu quero trocar o rei de Israel, eu já sei quem vai ser. Vai na casa de Jessé. Jessé tinha muitos filhos e 8 meninos. Aí quando o profeta Samuel chega lá, ele fala assim, ó, Deus quer ungir o novo rei de Israel. Pô, o pai pega o mais forte. O pai pega a preferência, né? O cara era soldado, chefe da guarda de Saul. E aí vai passando os meninos. Passa um, passa outro. E o profeta também não estava entendendo nada. E aí Deus disse, não. Aí acabou os meninos. Aí o profeta falou assim, acabou os meninos. Tem uma coisa errada, eu tô na casa errada. Ele falou assim, eu não procuro por aparência. Ele fala pro profeta, você está procurando por aparência. Eu procuro por coração. Eu, quando tem que escolher alguém, eu não escolho por aparência, porque o cara fala bem. Não. Deus não escolhe gente assim. E não escolhi aquela época e não escolhe hoje. Hoje é a mesma coisa. O Deus não mudou. Ele escolhe as pessoas pelo coração. Quando eu tenho que tapar a brecha de algum lugar, Deus olha quem para tapar essa brecha? Ele escolhe o coração. Porque é no coração que ele encontra as maiores verdades. Ele fala, você está olhando só a aparência. Aí ele meio confuso, ele fala, acabou os meninos? Tem mais nenhum menino aí? Ah, tem um! Meu caçula! Tá cuidando das ele tá lá, mas ele é muito novo, ele é pequeno, ele é jovem. Aí Deus fala, é esse. Aí arrepia. Aí o menino vem, aí muda a história de Davi. Aí depois, logo depois, ele vai levar um dia o queijo, né, as comidas para os irmãos que estavam servindo, que eram chefes da guarda de rei de Saul, e aí acontece o que aconteceu ali. Davi já estava preparado, né? Ele estava ali no curral, treinando com a... Não adiantava ele só ter a unção, porque muitos textos da Bíblia tem muito milagre. Multiplicação de pães e de peixes. Jesus mesmo fez muitos milagres, curou. Mas no Vale de Elá não teve milagre. Ele acertou a testa do gigante com uma pedra. Foi estratégia e treinamento. Não tinha milagre. Porque isso é muita coisa que acontece na Bíblia, é milagre. Deus vinha e ajudava. Ali Deus não interviu. Ele não entrou. Quem entrou era um menino que era temente a ele, que acreditava que o Deus de Israel era maior que qualquer coisa e que aquele gigante estava fazendo o povo de Israel passar vergonha e ele não ia aceitar mais. Destemido, né? Vocês não estão vendo o que ele está falando? Vocês estão surdos. Eu vou matar esse cara, você não vai. Olha o seu tamanho. Só que o rei libera ele por quê? Porque não tinha ninguém querendo ir, cara. O rei também não acreditou, não, cara. Era só um esse menino tá corajoso, vai que dá certo, né? E aí o rei, não, bota a armadura, cara, você vai morrer. Não, rei. Tá me fazendo, tirando a minha... Aí é que essa história passar. Então a história não começa ali, ela começa lá, quando o pai esqueceu dele, porque às vezes a gente é esquecido em alguns lugares, né? Pode ser dentro da nossa casa, pode ser às vezes dentro de um trabalho, pode ser em um projeto que você tem que não deu certo ainda, né? Mas saiba que quando Deus tem uma promessa para você, Ele te acha. Ele te acha. Mas vale da gente estar disposto a isso, porque Davi estava disposto, Davi ouviu, Davi observou. Olha, Deus é...
Aí é o tema daqui, ó. Que ele vem, a potência ilimitada já tem que estar em você. Eu estou entendendo agora, nesse momento, que essa palavra que eu recebi ontem era pra gente falar aqui e espalhar. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Você tá tocando, batendo aqui no meu coração com uma força gigante. É isso aí. Nada acontece à toa. E o potência ilimitada é isso, cara. Você tem que ter a potência ilimitada mesmo sem estar usando ela, né? Uhum. Você tem que ser uma potência em tudo que você faz, porque na hora que precisar usar, você tá pronto. Por isso que a gente treina, né? Eu falo que a vida tudo é treino, Sim. né? A gente treina, às vezes não usa, treina. A gente não estuda à toa, a gente não ora à toa, a gente não lê à toa. Chega uma hora, eu não fui voltando no Sul, não querendo voltar, mas eu não fui para lá à toa. A vida inteira eu cresci vendo dentro da minha casa meu pai sendo generoso com as pessoas. Eu vi dentro de casa meu pai pegar leptospirose por ajudar pessoas na enchente. Então, sabe, eu fui de alguma forma sendo treinado ali para um dia eu ter que fazer algumas coisas, tá entendendo? Chega a hora de usar aquilo que você aprendeu. Às vezes você não tá usando agora, mas vai chegar a hora de você usar. Eu queria falar uma outra coisa ainda dentro. Acho que a gente não vai conseguir sair do Davi. No momento que o profeta foi à casa do pai dele procurar, ele estava sondando aparências, não sondando corações. Sim. E hoje, no nosso dia a dia, né, e ali o profeta estava em comunhão direta com o pai, o Criador, ali direcionando ele. Mas como a gente faz para sondar os corações, que às vezes nos aparecem, e às vezes não estão com as boas intenções, ou às vezes a gente está olhando as aparências, porque hoje a gente vive num mundo que as aparências ficam muito fortes, né? Quantos seguidores a pessoa tem, que carro que ela está andando, qual carro que ela ocupa. E às vezes o coração não está no reino, o coração está distante. E como que a gente consegue conectar, sondar isso? E você pode até falar do nosso almoço, porque foi o momento que você sondou, falou, deixa eu ver se esse projeto aqui está no reino, se esse projeto aqui a gente vai falar coisa boa. Como fazer isso no dia a dia? Ô, Rafa, eu vou ser assim... Não sei se a pergunta é muito complexa. Não, eu entendi. Eu na verdade, eu não fico... sondando o coração. Eu converso. Porque quem procura os corações para efetuar grandes coisas é o Senhor. Eu só às vezes encontro as pessoas que Deus me colocou no meu caminho para encontrá-las. Eu não acredito que a gente almoçou aquele dia por acaso. Eu acredito que tem um propósito. E não é a minha função encontrar coração. Eu converso com as pessoas. E a gente, claro, você percebe alguém... Tá de malícia, mais, menos, mas eu acredito muito na constância, assim, se você anda com uma pessoa e se ela não tem esse coração, ela vai se mostrar em algum momento. Ninguém consegue sustentar uma coisa que não é por muito tempo. Então é nisso que eu acredito. E você fala assim, confia nas pessoas. Cara, se eu não confiar nas pessoas, eu não tenho por que viver o evangelho. Eu tenho que confiar nas pessoas. Né? Eu tenho que ser luz no mundo, eu tenho que fazer o que Jesus fez. João 14 fala das obras maiores, eu tenho que acreditar que eu tenho que fazer as obras maiores, né? E é o que a Bíblia fala, que a gente vai fazer as obras maiores, né? Se eu acreditar, se eu tiver fé. Vai levar a pernada? Vai, já levei. Parte, né? Vai pessoas passar... acontece. E aí, o que você faz? Nada. E lá na frente, se essa pessoa der a volta e voltar, é seu. Conversar. Não é fácil. Mas eu vivo isso ainda na minha vida. Tem pessoas que andam comigo hoje que no passado elas tiveram alguns fizeram algumas coisas que não foram legais. Mas eu acredito na mudança. Se eu não acreditar na mudança, tem que acreditar na Bíblia. Você acredita na mudança, na restauração. A pessoa era o tempo da pessoa. Às vezes o cara está vivendo um tempo difícil. Eu preciso ter uma coisa que se fala muito e pouco se tem, que é a empatia. Eu preciso ter, cara. Não posso viver um evangelho mentiroso, né? Não posso, cara. Não cabe a mim viver dessa forma, né? Vamos dar um giro agora para uma questão aí empresarial. Você já fez um trabalho, não sei se isso está ativo, mas de ir às empresas e fazer como aquele dia o Vivaldo conversou com a gente. Fala um pouquinho disso, como é estar dentro de um ambiente empresarial, com a sua expertise, mas com essa pegada do reino. O que você leva para essas empresas? Cara, normalmente é gestão de pessoas, né? Normalmente
é encorajamento de equipe. E eu sempre entro, eu tenho o know-how para fazer isso, né? Faço isso, dou palestras, faço mentoria, mas eu sempre entro com a palavra. Eu sempre entro, seja de qualquer... eu sou um estudioso muito de provérbios, então eu uso muito provérbios, eu amo provérbios, eu leio provérbios diariamente e pelo menos de mês a mês, todos os meses de 31 eu leio inteiro. Todos os meses tem 31, natural, já pego, já leio inteiro e já no dia a dia eu uso. Então eu levo muito isso. E eu consigo, na verdade, colocar, porque a Bíblia resolve tudo, cara. Eu falo que Provérbios resolve tudo, tá ali, cara, o manual. E aí eu vou lá e faço. E sei dividir. Quando eu vou falar numa empresa, eu sei muito, eu não coloco ali a religião, eu falo a verdade. Eu uso a Bíblia como o maior livro de história de todos os tempos, que conta a história dos judeus. Se você não quiser acreditar na parte religiosa... Pega a parte histórica. 2000 anos. Uma vez um professor de história, quando eu estudei história, ele falava assim, mas porque fazer faculdade de história como pastor, na época eu era pastor, não é uma tarefa muito fácil, né? E porque é tudo questionável, né? A história é história, né? E a gente precisa estudar o passado para entender o dia de hoje na história. E aí eu lembro que ele falou assim, cara, mas vocês acreditam em Jesus, pô? Nem o próprio povo judeu acredita no Messias, porque eles acreditam que o Messias ainda vai vir, nós acreditamos que o Messias já veio. E aí ele começou a debater, eu falei, rapaz, e Jesus tem um monte de nome de Jesus, lá é um nome comum. Eu falei, aí eu esperei ele falar. Aí eu falei, professor, eu só não entendo o seguinte, como você fala desse tamanho, esquece a divindade de Jesus, esquece, todo mundo é divindade, mas pensa no maior líder da história. O cara dividiu que você vive disso, antes dele e depois dele. Então, ele pode não ter divindade nenhuma, mas houve um cara, um homem, que mudou o curso da história, que você acredita, que você estudou e que você leciona. Esse líder dividiu em antes dele, depois dele, antes de Cristo, depois de Cristo. A história é contada depois dele. Então, como que você não vai reconhecer o tamanho de uma liderança dessa? Não, isso aí é impossível, né? E aí isso é matemática até, né? É inquestionável, né? Mas eu acho que a gente, não sei se esse termo, mas a gente que está envolvido, a gente transpira, a gente exala o reino, não tem como. Então, mesmo que você vá dar um treinamento técnico, isso faz parte da sua base. É porque eu apresento Jesus, a minha forma de falar de Jesus, quando eu tenho que falar da liderança dele numa empresa, eu não vou lá pregar evangelho, chamar para minha igreja, não falo, não entro em assuntos políticos, não é isso que eu vou falar, eu vou mostrar o caminho da produtividade. Como eu fiz numa grande empresa, eu fui falar de produtividade. E aí eu usei os termos de produtividade, quem que produziu e como produziu. E aí é assim que a gente entra, eu não vou... entrar em teologia, não é esse o meu papel, mas eu cito os exemplos. Mas a gente apresenta um Jesus, o Jesus que eu conheço é um Jesus irresistível, cara, é um Jesus apaixonante, não é esse Jesus que às vezes, como se mostra, magricelo, pregado no madeiro, sem ser desrespeitoso, mas esse não é o meu Jesus. O meu Jesus é incrível, cara, é o cara que saiu dali e ressuscitou o terceiro dia. É o cara que mudou a minha vida e muda a vida das pessoas todo dia. É um Jesus diferente. Esse Jesus que eu apresento. E aí eu também não perco a oportunidade, porque jamais eu vou perder a oportunidade de falar de um jeito que não seja religioso, mas que eu mostro. Vidas, né, nesse exemplo. Eu gosto muito porque, assim, que eu acho apaixonante, eu estudo bastante gestão de empresa, sabe? Processos, pessoas, liderança. Cara, você olha ali, está tudo na Bíblia, cara, é impressionante. É impressionante. Tudo que se é aplicado hoje está lá, está escrito lá de uma outra maneira, mas você, puta, olha só. Liderança é inquestionável, né? Isso aí. Liderança é questionável. Quando a gente estava num estudo de inteligência emocional, eu peguei a Bíblia e falei, esse aqui é o maior livro de inteligência emocional que já foi escrito. Todos. Aí o pessoal regalou o olho, mas não, o Daniel Goleman, eu falei, ele é bom também. Mas esse livro aqui... Cara, hoje a gente vive um tempo onde, né, a internet, pós-pandemia, né, o pós-pandêmico fez isso, muitos nomes
cresceram, e a gente vê isso muito forte hoje, inteligência emocional, o coach está em alta, e eu não tenho, cara, sou totalmente a favor, amo ouvir pessoas, aprendo a beça, faço muito curso, a pandemia me deu esse insight, né, eu lembro que eu fiz curso de tudo que era tudo de graça também na época da pandemia, né, e eu conheci muitas pessoas que você ficava em casa, cara, aí faz curso disso, curso daquilo, e eu fazia... Todos que passavam ali era de graça, eu fazia. E fiz curso de barista, de sommelier, mas fiz de inteligência emocional, fui fazendo, fui aprendendo, até culinária eu fiz algumas coisas. Né? E sabe o que é legal? Que os caras que mais crescem hoje, cara, eles fazem tudo que está na Bíblia, cara. Tudo. Hoje, se você pegar algum processo de algumas pessoas, eu já fiz alguns, cara, eles fazem encontro com Deus. Eles pegaram um encontro com Deus e colocaram a inteligência emocional, colocaram um pouco do ativo de coach. Meu irmão, estão arrebentando. E tá legal. Faz da libertação, cara. Estão mudando vidas, estão restaurando casamentos. Cara, é isso aí. E aí, mas qual é o princípio? É a palavra. Eles usam versículos, mas eles pegam o formato. Sim. Esse formato que a maioria usa hoje, esse formato é de 1999. Em 1999, houve um processo chamado visão celular. Esse processo, ela tinha várias áreas. Então, esse processo tinha manuais escritos, vinha da Colômbia. César Castellano, eu tive lá. E, cara, eles tinham manuais, tem até hoje, usa até hoje, Encontro com Deus, e aí Encontro nível 1. E a galera pegou esse material na pandemia. Mas você tem... eles adaptaram. Não tem nada errado nisso. E estão arrebentando, cara. O negócio fez assim, ó. Eles pegaram um material físico, colocaram ele no online, no digital, meu irmão. Estão arrebentando, estão falando. Mas a palavra está sendo pregada, né? Deus faz do jeito dele, não do meu, né? Sim. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente conversou aquela vez também. A maior parte, né? Não estou dizendo que todo mundo faça isso, mas a maior parte. A gente não pode generalizar, mas eu acho que tá havendo um chamado muito grande. As pessoas vêm talvez pela prosperidade material que aquela pessoa alcançou, ela vem por uma palavra ali de encorajamento, mas quando ela cai realmente no sistema, no ecossistema desses líderes, ele traz a barra. O reino é trazido. Aí ativa, né? Então tem um chamariz e mostra ali, sem direcionar para comigo aconteceu isso. Aqui é a palavra. Ativa. Eu sou exemplo vivo disso. Não é? Eu sou exemplo vivo. Fui chamado para uma questão. Aí na hora que eu cheguei, falei assim, e aí, como é que é? Aqui, ó, assim você tá aqui, não tá? Mas comigo assim, ó, é o reino, é a palavra. Aí que eu fiquei apaixonado pela Bíblia. Legal. Aí eu comecei a estudar. Eu nem sabia. Bacana. Você tá falando que eu tô referendando. E aí, o que eu queria falar? Você disse que é um líder espiritual hoje seu? Não. Um projeto? Coach mesmo. É porque você fala muito... parecido com um coach conhecido, né? Deve ser um discipulado, né? Pode ser. Também. Pode ser. Claro. Mas aqui, o que eu queria falar é o seguinte, a gente conversou aquela vez sobre avivamentos. Então, o Projeto Vida já passou por um momento desse lá atrás, que você contou, foi um crescimento exponencial, vem enfrentando isso de novo. E eu queria fazer uma ligação com esse momento das pessoas estarem tendo essa conexão maior com a palavra, com o reino, com a Bíblia. A gente pode ter uma esperança dessa propagação maior, alcançando famílias, alcançando corações. O que você está enxergando disso? Uma visão otimista, novo claro? Avivamento? A gente tem vivido isso na igreja, mas não é uma coisa nossa ali do Projeto Vida. É algo que tem acontecido em muitos lugares. Deus tem levantado jovens pregadores também, estão levantando eles, igrejas novas já estão com 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, né? E a gente até brinca, né? O apóstolo fala, rapaz, eu levei tanto tempo para chegar e hoje o cara 2 anos, 3 anos já está com crescimento. Mas eu acredito que seja um avivamento para acordar o povo para a última hora, né? A gente vê tudo que está acontecendo, né? As profecias se cumprindo, esses levantes em Israel, enfim. Eu acredito que o avivamento hoje é um alerta.
as igrejas em crescimento, eu acho que a gente pode ter esperança sim. Eu acho que esse movimento do coach não é no Brasil só, é em vários lugares. Ele tem a ver com o avivamento, porque essa galera é muito inteligente e grande parte deles são pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, de bem de verdade, né? E eles estão pregando o evangelho com a maneira deles, mas pregando muito bem pregado. Uns deixou explícito que o principal é levar o amor de Jesus, falar a palavra, e eu acredito sim, Rafael, que a gente está vivendo um tempo muito extraordinário. Não é muito. Não é à toa. A palavra está sendo pregada. Porque o pessoal está vendendo na internet, não está crescendo, porque eles estão trazendo valores, estão trazendo situações que estão lá nesse livro magnífico há 2000 anos e a gente esquece. É oportunidade. Eu não tive assim educação de Bíblia na minha casa. Meu filho tem 10 anos e ama. Existe uma necessidade no mundo, né? E talvez por a gente estar tão conectado, a gente está desconectado, né? E aí eu acredito que a igreja que entender, ela vai avançar, ela vai crescer, ela vai atingir mais pessoas. Você quer ver? Tá conectado ou desconectado? Cara, você tá conectado o dia inteiro, mas às vezes tá desconectado, né? Sim, daquilo que é principal. Você tá online, mas tá... mas tá offline das coisas principais. A gente, quando veio a pandemia, a gente pensou diferente. Ou a gente vai ter problemas financeiros, ou a gente vai crescer como nunca cresceu. E aí, o que fazemos numa pandemia? Uns guardam, outros investem. E nós fizemos ao contrário, a gente investiu. A gente investiu em qualidade de som, de imagem, stream, para que a qualidade chegasse às pessoas no mundo inteiro. O que aconteceu? A gente dobrou de tamanho na pandemia porque a gente tinha qualidade. Então, a gente pregou a palavra com muita qualidade. O apóstolo trabalhou muito, ele ia para a igreja, ele não pregava de casa. Ele ia para a igreja, pregava com a igreja vazia. Com qualidade, a gente investiu em tudo que tinha de melhor para se comprar naquele momento. Investimos na igreja e falou, vamos fazer a melhor transmissão online que já aconteceu. Então a nossa transmissão ela subiu um nível. E aí foi onde a gente arrebanhou muitas pessoas necessitadas de uma palavra. Então hoje a gente tem uma igreja tão grande online como tem física. A gente tem pessoas que são discípulos do Projeto Vida, membros, que eles fazem as escolas online, que eles têm as células online, que eles também fazem suas ofertas, seu dízimo espalhadas pelo mundo inteiro. Onde não tem um Projeto Vida, tem a igreja online, porque o Projeto Vida é global, cara. Hoje eu não estou falando aqui, porque isso que a gente está fazendo aqui, ninguém tira mais. Isso que nós vamos transmitir, pode daqui 5 anos alguém ver e ter a vida transformada. Porque a internet fez isso. Ela perpetua as coisas. Então o potência ilimitada não é... Eu brinquei aqui de Barra Mansa, a potência ilimitada é global, pô, é do mundo, pô. Tá na internet, né? É do mundo. Vai chegar para alguém. Vai. E eu acho que isso é a visão. E essa visão é de reino, cara. Essa inteligência de reino. Todas as ferramentas, toda a inteligência dada ao homem é para fazer bem com ela. Nem sempre as pessoas fazem o bem. É isso que eu ia falar. Tem muito conteúdo que não tem valor, mas se você tiver um mínimo de paciência, você vai encontrar conteúdos de grandiosos que vão realmente modificar a sua vida, né? Eu não tenho dúvida. É isso aí. Gente, uma hora passa rápido. Aqui, passa rápido nós vamos ter que fazer uma revisão do nosso contrato aqui com a Line Studios. A Line é fera. Vai ter que fazer 2 horas de programa. Uma hora tá pouco. Verdade. Mas bom que dá um gostinho de quero mais. Com certeza. Então vamos para a nossa pergunta coringa, que ela não é dos superpoderes, mas é dos superpoderes. Qual que é a potência limitada que o Leidson hoje transborda no dia a dia, vibra no seu coração? Essa é tranquila de responder. É a generosidade. Eu acho que eu carrego isso e é aqui que eu consigo transbordar, sabe? É olhar no olho, é falar a verdade, é apertar a mão de verdade, é abraçar de verdade, é ser generoso de verdade. É não entregar algo por entregar, a palavra é mais importante que qualquer cesta básica, qualquer coisa que a gente faz. E é ouvir uma pessoa e tentar sentir a dor dela, eu acho que generosidade. Perfeito. Magnífico, hein? Bacana. Potência ilimitada, né? Finais, Ricardo. Generosidade, com transbordo, com potência ilimitada. O cara veio para somar, veio para pautar aqui
A Bíblia é o manual da nossa vida, seja esquecendo a religiosidade, colocando a história só, você consegue tirar tudo dali. Que fique a dica mais uma vez, a gente já falou isso aqui, tá, Leidson? Eu já fiz isso várias vezes. Leiam Provérbios, comecem, 1 por dia, acabou. Tem vários aplicativos no celular que vai te dar um push lá de... Não tem nem desculpa de não falar, tem, eu não cara, tenho não aqui, tem. A minha Bíblia Lê, tá antiga, a letra é muito pequena. Esquece. Tem vários aplicativos sensacionais, né? tem, Que com te certeza. ajudam, inclusive. Te ajuda. Eles dão ali um devocional diário. Tem. Magnífico. Suas considerações finais, querido. Desde já, volta. Claro, com certeza, com certeza. Não, Semana que vem? Quero agradecer o carinho de vocês, o convite, pedir desculpa por ter demorado um pouquinho, mas realmente a agenda, essa questão do Sul acabou levando a gente mais. E desejar todo sucesso para vocês que estão nos assistindo, que Deus possa abençoar, trazer esse transbordo sobre a sua vida, que você tenha essa potência ilimitada. Acredite em você. Tudo que você precisa já está dentro de você. Deus te abençoe. Amém. Prazer. Obrigado, querido. Obrigado a vocês pelo convite. Obrigadão. Gente, eu não vou nem falar para você pegar papel e caneta, anotar, não, porque a gente já falou várias vezes. Assiste de novo. Transmite esse, né, faz o compartilhamento desse vídeo, desse link maravilhoso, dessa conversa que a gente teve aqui, tão curta, 1 hora, muito pouco. Se você tiver, às vezes, no seu carro, esse episódio também vai estar no Spotify, divide isso daí. Diferente dos outros, eu vou falar que esses, tanto para anotar quanto para ouvir, tanto ensinamento que você pode ouvir ali, põe no Spotify, vai ouvindo qualquer viagem, né? Muita entrega. Se você, por um acaso, também achar que a gente está falando aqui só de um papo de religião, para você pensar o tanto que a gente falou aqui de inteligência emocional, de gestão de emoções, o tanto que a gente falou aqui de situações que você pode aplicar na sua empresa, no seu trabalho, principalmente na sua família. Vem para esse transbordo. Olha aí o recado que o Leidson deu para você. Não é isso? Bora, isso aí. Vem com a gente, faz aquela parafernália toda, compartilha, curte. Vambora, põe essa potência limitada para fora, na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu negócio.